Vou chamar para fazer a sua explanação o Dr. Isaías, oficial do Registro de Imóveis de Pirapozinho. Por favor. Com o desenrolar das palestras, eu tinha mais ou menos duas versões para trazer aqui para vocês. A gente sempre tem algumas coisas preparadas. Eu sou professor universitário, a gente dá bastante aula, e a gente sempre tem umas cartas na manga para esse. E o Fábio, meu amigo, né, ele deu uma enxugada naquilo que eu poderia abordar, então eu vou abordar de outra forma o assunto. Foi muito boa a palestra dele, aprendi bastante também, e gostaria de apenas andar um pouquinho mais, né, para não repetir as coisas que ele já falou, né. A palestra dos que me antecederam me deixaram algumas dúvidas que eu não vou tocar agora, mas vou me ater a minha, mas depois, na hora das dúvidas, a gente vai falar desse respeito. E vai falar principalmente da nossa experiência, né, Eduardo? Então, você, poxa, já falaram tudo que a gente falou, né? Mas a nossa experiência prática, né? A gente sempre tem alguma coisa a mais para falar. E nós vamos falar sobre a inovação da regulação fundiária no Estado de São Paulo. E esse PowerPoint, bom, ficou desconfigurado. No meu estava bem configurado, tá? Mas quais são essas inovações, né? Por onde a gente começa, né? O imóvel urbano, o imóvel rural, em terra devoluta ou não terra devoluta, tem vários senões e setores aqui para a gente abordar como a gente vai chegar. Um pequeno roteiro, né, de abordagem do tema, né? Qual é a situação fundiária, como está o urbanismo local, qual é esse planejamento urbano, se for o caso, ou esse mau planejamento urbano, essa questão da 11.600 na minha região, que é na 10ª região administrativa, que eu sou da comarca enorme lá de Pirapozinho, que realmente é grande, tem 200 mil hectares a comarca praticamente, é uma comarca até grande, né, se for pensar, Capão Bonito é menor, né, e para aquela região tudo é grande, né, tem as fazendas tem 5 mil hectares, né, então são coisas bem diferentes, né. Quais são os avanços normativos nos últimos 10 anos, como a gente começou, em que ponto nós estamos, né. A gente vai pegar pequenos problemas e não vamos falar aqui o que a gente fez, vamos falar em problema, né? As soluções nós já estamos implementando lá na região, né? Nós somos um parceiro, o ITESP é um grande parceiro nosso, né? A doutora Cátia, quando vai fazer uma reunião lá, ela pergunta um negócio, eu nem lembro o que ela perguntou, fazer uma conversa do começo, vamos fazer um brainstorm aqui, vamos abrir a caixa de ferramentas, vamos ver tudo que a gente tem de ferramenta para utilizar nesse caso. Já temos o Estatuto da Cidade, nós temos o campeão judicial, temos desapropriação, legitimação de posse, nós temos isso, temos aquilo, e vai colocando tudo, o que nós vamos adequar a essa situação. Isso aqui vamos fazer assim. Vamos a regularização da 6766 dos registros, dos loteamentos implementados antes da 67. Vamos. Então, tem vários. Hoje, a Corregedoria, com o provimento 13, depois o provimento de 2014, 2013, trouxe para nós muita segurança em fazer, né? Hoje o registrador só não faz se não quiser, né? Então, quem está afim de fazer tem segurança em fazer as coisas que a gente pretende fazer, né? Bom, em terra devoluta nós temos para a região urbana, né? Em princípio não temos problema, porque nós temos o quê? O Estado titulando essa terra, e pela 6383, que é uma cópia da legislação estadual, né? Nós sabemos que a legislação federal, mais uma vez, foi uma cópia da legislação estadual, né? Tudo bem, deixa para lá. Vamos criticar o governo federal aqui não, né, Marco? Né? Não, isso é antigo, não é do governo atual não, tá? É também antigo, né? Então, o governo do Estado de São Paulo sempre está à frente disso tudo e sempre, com a experiência que tem aqui, que o Estado é maior, tem mais problema, tem mais coisa para resolver. Então, a gente acaba resolvendo antes dos outros tendo os problemas. Então, a legislação federal acaba copiando as nossas legislações estaduais. Titulação na zona urbana, tranquilo, né, satisfatória para o Estado de São Paulo, né? A gente tem, engraçado, até anotei aqui, né, o provimento 13 de 2003, que foi dado aquela possibilidade de fazer a convalidação de título de domínio. 2013, né, o provimento, né? E eu já estava fazendo essas convalidações desde 2010. Umas discriminatórias que foram feitas lá e aberta a matrícula enorme da discriminatória do terceiro e quarto período de Presidente Prudente, que, aliás, Presidente Prudente, viu, Tiago, faz parte da minha região metropolitana, viu? É uma cidadezinha do lado de Pirapozinho lá, chama Presidente Prudente, né? Tem uns 200 mil habitantes só, né? E a gente já está fazendo isso desde 2010, ou seja, quando estava falando também com a Jussara, engraçado, quando vê a 11.447, 441, eu trabalhava em notas na época,
E eu já estava fazendo conversão de separação e divórcio antes da resolução 35 do CNJ. Então, a gente sempre está à frente, com lógica, resolvendo as coisas. Não fica esperando muito, né? Se você tiver segurança e lógica, você resolve as coisas. Então, a gente já está fazendo isso faz tempo, não precisou do provimento. Mas, sem dúvida, a Corregedoria inovou bastante, deu segurança para que a gente faça. Então, a gente sofreu uma sanção depois, né, Eduardo? Se a gente faz uma coisa errada, né? Depois a coisa já vem em CREO também, né? Então, a gente não pode também ficar inventando moda, porque depois a gente acaba sofrendo, né, as consequências. Tranquilo. Pirapozinho, só para dar uma noção, né, do que o ITESP já trabalhou lá. Eu cheguei e já estava pronto, né, não tive contato com o ITESP na expedição desses títulos. Os títulos já estavam todos expedidos. Né? A metade das datas foi cortada dentro do perímetro devoluto, mais aproximadamente 2.000 títulos expedidos. E eu tenho hoje, aliás, ontem, hoje eu não sei, mas não deve ter protocolado nenhum, 200 títulos registrados. 199 a 200. Ou seja, 10% dos títulos que vocês do ITESP trabalharam, que nem uns condenados para entregar aqueles títulos para o povo lá, 10%, e depois de 7 anos, que eles resolvem ter 10%. Então, eu acho que eu vou morrer, não vou ver tudo aquilo registrado. Né? Incrível um negócio desse, né? Concorda? Não, a gente chega lá. Né? Bom, a área urbana é beneficiada tremendamente pela regularização. Isso a gente tem que dizer, né? Porque se eu tenho um perímetro de 8 quilômetros dentro do centro pela 6383, pela legislação estadual, eu posso titular isso e legitimar essas posses e convalidar esse título dentro do cartório. E a 11.600, depois com a 14.750, foi numa reunião nossa, vou até falar os caras que estavam na reunião aqui, que eu estava lembrando, estava falando, fui lembrando. Ó, presidente Venceslau com meu querido amigo Dirceu, Assis com Vinícius, Rancharia com o Paulo, Dracena com o Marcelo Zabotini, Junqueirópolis com o Claude, Panorama com a Suzana, todo mundo estava na reunião. Mirante, o Leonardo não estava, mas ele depois foi numa outra. Teodoro, a Cida estava, na época era a Cida. Martinópolis, o Carlos, até Mirandópolis foi, que nem está nessa confusão, foi o Jefferson de Mirandópolis, Lucélia, o Júlio, Rosana, presidente Pitácio, presidente Bernardes. Ou seja, aquela fundão do Estado de São Paulo lá, onde Judas perdeu as botas, estava todo mundo lá, né, nessa reunião, para a gente ver como que a gente ia fazer isso dentro do cartório e fazer o tipo de convalidação e averbação da retificação diária. E aqui nós mandamos para o ITESP, acho que foi para o Rogério, não lembro o Rogério que recebeu, não sei se o Rogério está aí, né? E acho que ele recebeu e encaminhou para a Corregedoria, nas reuniões com a Corregedoria, para a gente fazer o procedimento interno nosso, para fazer essas convalidações nas áreas rurais também. Mas a área urbana é bem tranquila. Né? Bom, nós temos pelo menos umas 2.000 ações que nós economizamos, né, de uso capião, e o problema é, eu vou fazer uso capião em terra devoluta, né? Esse que é o problema, né? A terra é do governo, mas vou poder fazer uso capião em terra devoluta, 2 correntes. Eu não vou entrar em assunto aqui doutrinário, mas 2 correntes fortes a respeito. Tá? A gente pode discutir isso em um outro momento. Eu posso até escrever alguma coisa a esse respeito. Tá? Ação de uso capião em reabilitação fundiária, como é que eu posso fazer isso também? Esse é o tal do brainstorm que a gente faz. Né? Vai jogando coisa na cabeça e depois vai pensando em como resolver. Né? A regularização fundiária é uma resposta rápida dada pelo município, estado e pelo registrador de imóveis. E o que nós temos a ver com isso? Né? Bom, fora do perímetro devoluto, né, o provimento 21/2013, realmente agora trata com minúcias o tema e abriu assim aquela caixa de ferramentas. Ó, você pode fazer isso, 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 o procedimento é esse, você vai apertar o parafuso dessa forma. Pá, é assim que você vai fazer. Temos um monte de entraves, um monte de coisa que não pode ainda, mas concordamos que quem não tinha só 6766 para fazer regularização e quem tem o provimento 21 aqui em São Paulo, é um grande avanço. Né? E contar uma coisa para vocês que apaga da gravação. Os outros estados todos estão copiando o provimento 21, viu? Está todo mundo copiando nós aqui. Né? Não tem ninguém do outro lugar, mas tudo bem. Né? E o GARF, né, o Grupo de Ação de Regulação Fundiária, né, com alguns registradores envolvidos, como a Daniela Rosário, de Montemoro, o Manuel Costa Santos, de Araraquara, o Darcísio Venzi, que é de Santa Isabel, né, e a coordenação do Renato Góes, que estava aqui de manhã. Então, junto com o Cidade Legal, com o Gabriel Veiga também estava lá, o Flauzilino. Então, esse pessoal que realmente fez um manual nosso de regularização, que eu brincava até com a Kátia, falava assim, Kátia, nós precisamos fazer o nosso aqui, não é tudo que é igual. Em terra devoluta é algumas coisas mais fáceis, algumas coisas mais difíceis. É? Então, nem me convidou, né, Marco? Tá vendo? Bom, nós temos problemas, né? Vamos falar de solução, não, vamos falar de problema para a gente
pensar em resolver os problemas. Nós temos várias áreas irregulares, planejamento urbano deficitário em todos os municípios. O município fala assim, ó, eu não tenho dinheiro porque o meu terreno está em terra devoluta e eu não recolho imposto. Ah, mas você não recolhe imposto porque a terra é devoluta. Então, quem nasceu primeiro, né? Então, fica aquele círculo vicioso, né? Virtuoso, né? Um círculo vicioso. O que é pior, né? Por onde estancar esse problema, né? Plano diretor dos municípios pequenos tem um plano diretor defasadíssimo, né? A minha cidade é um caso, tem mais de 20 mil habitantes, é obrigado a ter plano diretor, já tem mais de 10 anos e não faz. O promotor está querendo saber por que não fez, né? E amanhã tem uma reunião com ele. Iniciar a correção dos problemas existentes e, principalmente, né, estancar os problemas futuros. E eu tenho um juiz aposentado aqui nesse estado, que chamava, alguns devem conhecer, o Eduardo, o doutor Jussara talvez conheça também, Gilberto Valente da Silva. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? O doutor Gilberto falava o seguinte, né? No Notas ele tinha um seguinte ditado: ata notarial não é pomada para tabelião consertar erro. Né? Ele falava isso. E ele falava assim, e aquele negócio da 676, ele já morreu faz tempo, ele morreu em 2003. Aquele negócio da 6766 de regularização não é para passar a mão na cabeça daquele loteador inescrupuloso, corrupto, e que levou dinheiro e não fez nada. Olha as palavras do Dr. Gilberto, proféticas lá atrás, antes dele morrer. Né? Já existia ato notarial nessa época, né, Jussara? E ele falava da 6766. Não vamos ficar agora passando a mão na cabeça desses caras, não. Por quê? Só porque o pobre coitadinho lá não sabia de nada, não, tem que colocar na cadeia esses caras. O doutor Gilberto falava isso. Eu conheci muito bem, eu não tomo uísque, eu tomo cerveja, ele tomava uísque. Você andava com ele tomava se bobear um litro inteiro de uísque. E ele fazia sair essas pérolas aí, né? E depois ele repetia, ele lembrava, cara, que sabia essas pérolas aí. Então, a regularização não é também para a gente. Agora vamos. O que não o cara vai fazer a irregularidade lá, nós vamos voltar para regularizar. E vai ficar a vida inteira isso, né? Concorda? Tá. Áreas irregulares. O papel do registrador. Qual é o papel do registrador? Né? O que a gente tem a ver com isso? Né? Quando você está começando um trabalho? Eu diria que é fundamental. E a gente tem experiências gratíssimas no município de Sandovalina, na minha comarca. Nós temos um município praticamente inteiro irregular. Cadê o Jonas, a Cátia? Né? Inteiro irregular. E a gente está... Eu, como registrador da comarca, estou acompanhando desde o começo os trabalhos do ITESP em como fazer isso tudo. Então, nós já regularizamos, já no seu número. Hoje estão em volta de 1.400 títulos registrados, entre registrados e expedidos. Né? Matrículas abertas sem títulos e matrículas abertas com título. Em torno de 1.400 imóveis urbanos. Alguns rurais dentro desse perímetro de 8 quilômetros dentro do centro urbano, mas muito poucos rurais. E nós vamos avançar com isso, né, doutor Iado? Né? Se Deus quiser, né? Bom, faltavam as ferramentas, nós temos essas ferramentas. A corregedoria nos apoia, já tivemos várias reuniões com o Marco, com a doutora Iara. Nossa, faltava sair faísca daquela sala dos juízes da corregedoria lá. Mas a gente conversava, né? E um monte de gente. E gente que, desculpa lá, mas não entendia nada de terra devoluta, ia lá também, né? Quem entendia terra devoluta, mal entendia era eu, o Dirceu, a doutora Iara e o Marco Pila. E tinha uns 20 na mesa, com 4 entendendo, e os outros, né? Mas a gente estava lá e colocando isso, e houve um bom termo, e mudamos as normas por conta disso. Né? Então, alguns problemas que podemos detectar e informar o município a tomar decisões. Por exemplo, nós temos linha ferro invadida com um monte, né? Trem era o negócio que andava aqui andava o estado, né? Não tinha um carro, não tinha estrada. Daqui um dia vai ser o drone, né? Mas na época era o trem, né? Então aquilo era do estado de São Paulo, da União, né? Então aquilo era terra pública. E os trilhos saíram, os negócios faliram e o povo invadiu, né? A minha cidade é um exemplo que invadiu, né? Parcelamentos minimamente não registrados, área verde ocupada por moradia, isso é um problemão, né? Área ferro invadida é insalubridade, é favelização, é só problema. Como que eu vou resolver isso? Né? Tem vários, vou passar rápido aqui, senão o Tiago vai me bater daqui a pouco também. Soluções possíveis. Construir novas casas e realocar esses moradores. Tem verba, né? Pelo menos tinha, a última vez que eu ouvi falar, né? Na Secretaria de Habitação, para a gente fazer essa relocação desses moradores das linhas férreas, dessas áreas verdes, né? Relocação é possível construir uma avenida no local, urbanizar. Eu tenho exemplos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade natal, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Quando a linha férrea saiu do centro da cidade, fizeram belíssimos parques onde as linhas férreas estavam. A cidade ficou com outra cara. Mas é uma cidade que tem 850 mil habitantes, né, rica, né, diferente dos pequenos municípios que a gente está acostumado aqui. Mas é possível fazer isso, né, fazer esses bonitos parques, né, zona de lazer, né, e dar um pouco mais de urbanidade para isso. Tá? Parcelamento e desmembramento não registrados, né, feita na forma de desuso não regularizada, levantamento pelo setor de engenharia do ITESP município. Se em terra devoluta é propriedade do município, olha, tranquilo, né, a gente já está levando isso aí como um ponto pacífico já, né? Eu faço solução, né, se for em propriedade do município, doação de lei por lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, uma venda direta autorizada por lei aprovada pela Câmara também, é tudo tranquilo também. Áreas verdes ocupadas, aqui tem um pouco de problema, o INP vai dar um CREO aqui nessas áreas verdes ocupadas, né? Bom, lei ou decreto por vezes pontual, obedece à legalidade, nós vamos ter que ver como é que funciona isso. Porque se for um loteamento, a Constituição Estadual não permite que aquilo seja dado a outra destinação. E o MP está em cima disso. Então, como que nós vamos resolver isso? Né? Tem que ser uma solução institucional para resolver esse problema. Né? Se for a área do perímetro fora do perímetro devoluto, é totalmente legal, não tem como fazer. Mas dentro do perímetro devoluto, eu ainda acho, como registrador, que caberia. Né? E a gente fala lá, por exemplo, o meu juiz corregedor, ele gosta muito de conversar antes de tomar decisões. Então, vai lá, eu vou no gabinete dele, e ele é aberto para isso, que agora não é mais, segunda-feira, ontem entrou uma juíza nova, né, que foi fazer a visita correcional no cartório, Eduardo, né, e vamos ver se o diálogo vai ser o mesmo. Mas o doutor Francisco, que era o meu corregedor, então, me traz aqui o problema, me traz quais são as soluções que vocês pensam. Então, eu vou lá, vou o pessoal do ITESP, vai o setor de engenharia da prefeitura, e a gente leva as soluções, aí ele decide. Mas, normalmente, a gente coloca as soluções que são melhores para a comunidade. E ele sempre entra na nossa, nesses casos. Né? Mas, se a área for fora da terra devoluta, não dá. Né? Tem outros probleminhas, né? Como um plano urbanístico. Né? O que é planejar o município? E a gente fica batendo aqui, eu já falei isso na semana retrasada, lá em Presidente Prudente, numa reunião do ITESP, para o Marco. Falei, não adianta a gente fazer um monte de coisa para o município, se o município não se educar e não cumprir a educação dos seus munícipes e deles mesmos. Que daqui a 10, 20 anos nós vamos fazer tudo de novo esse negócio aqui. Né? Todo esse papo vai render novas irregularidades, novos problemas. Né? Então, o sucesso disso é a fiscalização. Né? O município tem que fiscalizar e tem que se conscientizar. Esse imóvel regularizado, entrando na prateleira do município para cobrar lá seu IPTU, não sei o quê, corretamente, né? Você tem que fiscalizar isso. Agora, se não fiscalizar, nós vamos conversar daqui a 20 anos, o Marco vai estar de cabelo branco, eu vou estar totalmente careca, né? Aí nós vamos estar aqui de novo conversando sobre isso aqui. Né? Tá? Fonte de recursos para o município. Né? O município arrecada IPTU, um IPTU mais decente, sabendo como é que tem ali. Hoje ele não arrecada, tem área ocupada irregularmente, ele nem sabe o que está ali. Né? Alguns até cobram de área ocupada irregularmente. Né? Fonte de TBI, o município não recolhe TBI, não há transação no recolhimento de TBI. O município, então, não tem como investir nele mesmo, nem para contratar o fiscal para olhar aquilo que tá sendo regularizado. Né? Eu tenho uma valorização socioeconômica, a entrada no imóvel no mercado formal com todos os seus benefícios, já foi falado aqui, não vou repetir. Né? Tem aquele célebre exemplo, né, aqui de Osasco, não, desculpa, de Barueri, né, daquelas duas favelas, uma em frente da outra, uma foi regularizada, outra não. A que foi regularizada virou uma cidade, a que não foi regularizada ainda foi desocupada, virou. Então, isso nem se comenta mais. Né? Nós temos modificações sociais, econômicas e ambientais. O doutor Nalines adorou, quando ele era corregedor, né, a nossa sugestão de mudança das normas, porque nós colocamos nos imóveis rurais a obediência à regularidade ambiental perante o CAR, o CIGAM, o SICAR, em São Paulo. Né? Então, nós colocamos, não, aí ele gostou, não, vamos fazer. Então, foi tranquilo. Então, nós registradores, o que a gente pode fazer com isso? Né? Planejar. Né? Nós temos que planejar desde o comecinho lá, desde o comecinho que a gente recebe o funcionário do ITESP, o analista, o engenheiro, o advogado, quais são os passos futuros. Né? E não ficar aquele registrador esperando chegar tudo pronto para dizer, não, agora eu vou fazer uma nota devolutiva. Né, Eduardo? Mais uma na ND. Né? Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer que aquilo funcione. Né? De ND eu já estou a tampa de ND lá no meu cartório, com coisas, títulos antigos. Né? Então, isso eu não quero que dê ND jamais. Eu quero que ele seja registrado. Né? Então, a gente planejando. Né? Mas eu preciso de uma ação política. Eu não sou político.
Não vou nem falar que eu penso os políticos, mas eu não sou político, né? Quem são os políticos? São os órgãos do governo, né? A Procuradoria, o município tem a seção política. Então, a gente tem essa política institucional, de mostrar os problemas e tentar resolver os problemas. E eles têm que ter essa política proativa de tentar resolver os problemas, né? E pergunta, isso é papel do registrador, né? Nós, registradores mais novos, né, do concurso de 2000 para cá, né, Eduardo? E nós somos de 2000, quando nós somos mesmo? 2009, né? Nem lembro mais. O Eduardo já é de 2002, 2003, né? A gente já incorporou isso, né? Essa função social do registrador de imóveis, né? Podemos ter certeza que nós, novos registradores de imóveis dos concursos atuais, já incorporamos isso. Ainda mais nós que temos registro civil, como eu e o Fábio, né? Que é um monte de coisa de graça mesmo, né? Então a gente é mais uma que entra lá também, mas vai fazendo, né? Quem não tem como Eduardo, né, por exemplo, talvez, né, Eduardo? Mas tem que incorporar essas coisas, né? Depois você dá a resposta. Certo? Mas isso é papel nosso. A gente tem sim que influenciar isso desde o começo, né? E fazer reuniões para isso. O Newton Turbuck, que é o superintendente lá de Mirante, que pega a minha cidade lá, a minha comarca, já falou em fazer um grupo de regularização do Pontal. A gente está disposto a ajudar, a dar sugestões, porque a nossa região é um pouco diferente do resto do Estado, né? Para não dizer muito, né? Então, nós estamos ali para ajudar, né? Então, por quê? Nós temos um princípio envolvido, o princípio da primazia social, o princípio da sustentabilidade, o princípio da gestão democrática, o princípio da cooperação, da universalidade, da descentralização. Tudo isso é motivo de nós, registradores, estarmos juntos com o poder público para que aquilo ultime um registro perfeito. Isso é motivo para a gente estar ali. E nós vamos disseminar isso, né, Fábio? Vamos disseminar isso em todas as nossas reuniões para que todos os registradores que tenham atuação de TESP e do Cidade Legal façam esse papel, essa função de ajudar, auxiliar desde o começo. Eu não quero chegar no cartório e fazer uma ND de um título que entrou lá. Quando entrar, é para registrar. A gente conversa, Manuel, até o negócio ficar redondo. Arredondou, aí é para acertar o gol ali. É um pênalti sem goleiro ali. Não, o cara foi muito ruim mesmo para bater para fora, né? Certo? É isso que tem que fazer, tá? Ou seja, a nossa função é magnificada com base nessa principiologia envolvida como registradores. Ou seja, atuar e não se esconder. Né? Hoje o registrador tem as ferramentas na mão, nós não podemos nos esconder. Como iniciar? Como estancar o problema? Né? Com a nossa função social, temos uma regularidade formal e crescimento. Posse não entra no círculo de riqueza, posse não dá registro, em tese. Tem algum outro tipo que não gera tributo, gera inquietação social, não tem a proteção jurídica efêmera. Tem um monte de ações no Código Civil, no Código de Processo Civil, manutenção, reintegração, entendido proibitório, só para começar, né? Vamos falar das outras. Que isso só gera o quê? Incerteza. Propriedade gera crescimento econômico, eu tenho garantido o quê? Um dos direitos mais arraigados no nosso cerebelo, para falar a verdade, né? Pergunta para sua filha se aquele brinquedinho não é dela. Ela fala, não, meu filho, você tem a posse desse brinquedo. Que posse o quê, entendeu? Isso está desde criança, a menina ainda tem 5 anos, ela fala, que posse o quê? Isso aqui é meu e ninguém tira de mim esse troço aqui. Né? Então, isso está arraigado na nossa mente. E o registro de imóveis é onde garante o quê? A propriedade do sujeito. E é isso que a gente quer fazer, né? Ou seja, e o que a gente tem que fazer? Bem planejar. O que é bem planejar? Para quem? Para a sociedade, para as pessoas, né? Voltado para o futuro. E nós temos que ter essa visão. E nós, falo registrador de imóveis, em conjunto com vocês, funcionários de TESP, com os advogados que auxiliam em muito a sociedade em si a realizar essas situações dentro dos seus municípios e aprendendo. Né? O advogado que sabe o que a gente está falando aqui, ele tem noção e ajuda e dissemina essa informação. Né? A expertise do ITESP, né, que eu posso falar, né? O ITESP tem feito um grande trabalho de regularização do nosso estado. Os municípios de Perapozinho e Tarabá, por exemplo, estão dentro do perímetro de terra devoluta e foram parcialmente titulados. Faz um trabalho agora em Estrela do Norte, na São Dovalino, na Arandiba, e o Cidade Legal vai fazer um no distrito de Tororó do Paranapanema. Eu tenho aproximadamente uns 800, 600 lotes com titularizados lá, que o cara fez o loteamento, sabe aonde? Na área verde, no outro loteamento. Né? A cidade, o distrito nasceu dentro de uma área verde. Que legal, né?
Vamos resolver, né? Bom, as comarcas da 10ª região administrativa, diversos municípios que o ITESP tem trabalhado, que eu tenho acompanhado, o presidente Venceslau, com o meu querido amigo Dirceu, o Teodoro Sampaio hoje com a Sônia, antes era a Cida, né? Vou citar alguns aqui, né? Por exemplo, a Cida, a Sônia, que é a atual oficial interina lá, me pede informação, como é que vamos fazer isso, tal, me passa, digitaliza tudo, a Sônia faz isso. Eu vou fazer uma nota devolutiva. Eu falei, putz, tá nessa, né? Mas tudo bem, né? Vamos, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, né? Nós regularizaremos aquela 10ª região administrativa, eu espero, antes de eu aposentar. E contem comigo, né? Contem com a nossa expertise e a parceria ITESP Registrador, ITESP Arisp, ITESP IRIB é permanente, Eduardo. Permanente. Podem contar conosco que nós estamos aqui para resolver. Não estamos aqui para fazer mais uma AND, tá? Uma nota devolutiva para que não registrou o negócio. Estamos aqui para resolver, tá? O avanço legislativo, do 6766, que o nosso querido amigo, né, que deve estar nos ouvindo hoje, doutor Gilberto Fernandes da Silva falava, né? E veio a 11977, que é ali Minha Casa Minha Vida, que os registradores ficaram pé da vida na época, deu gratuidade para tudo quanto foi canto, aí o governo viu que tinha feito bobagem, não, calma, então vamos ajeitar isso aqui, né? Aí voltou para trás um pouco, né? Deixa o governo para lá, né? Lei 11.481, né, de 2007, que fala das terras da União, estados e municípios, tem um regulamento próprio também, a lei federal, né? A lei 11.977, já falei da Minha Casa Minha Vida, e a lei 12.390, de 2010, que altera a lei 11.977. E, principalmente, né, aqui em São Paulo, graças a Deus, nós temos um tribunal que é realmente parceiro nosso, né? O doutor Naline era corregedor da época e pegou para fazer também, né? Tipo assim, se virem aí vocês, os juízes auxiliares, e façam, não foi mais ou menos assim? Eu quero que vocês resolvam, né? E fizeram. Os juízes auxiliares, com uma atuação proativa, né, fizeram com que esse provimento fosse do jeitinho que nós mandamos lá para eles, sabe? Do jeitinho que a gente mandou, foi. O ITESP mandou, todo mundo concordou e saiu, alterou as normas e nós estamos resolvendo o negócio, né? O provimento 18 para o provimento 21, que alterou o 18 e deixou mais fácil, mas não é uma panaceia esses provimentos, não entra qualquer coisa no cartório não, sabe? Tem coisa que tem risco de ser firma mesmo, tem coisa que tem que tirar a certidão, ver se não tem litígio, tem um monte de segurança. O judiciário, em si, o objetivo dele é o quê, nesses casos? Dar segurança jurídica. E o registrador, nós vamos, agora, por causa desse provimento que a gente influenciou para sair, vamos dar insegurança jurídica? Aqui, nem pensar, né? Nós queremos dar segurança jurídica também. Nós estamos vendo onde pode ser mais lábil esse controle para dar segurança mais tarde, né? E a gente está exigindo isso também. A questão dos imóveis até 250 metros quadrados, né? Nós temos que resolver isso, tá? E agradecer o Cidade Legal também, né? A Arisp, os nossos queridos amigos Daniela, o Manuel Santos, o Tarcísio, e o pessoal de ITESP lá da minha região, né? O pessoal que está aqui, o Jonas, que está sempre lá, a Kátia, o Newton, a doutora Isabel, minha querida amiga doutora Isabel, tá? E obrigado pela paciência, pessoal. Já recebi o cartão vermelho do Thiago aqui, foi bem na hora, né? Tá? Contem com a gente, nós estamos aqui para ajudar vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Isaías. Agora, esse que vos fala vai explanar um pouquinho. Seu tempo está acabando, Thiago. Já acabou, né? 5 minutos já. Bom, gente, eu vou tentar não ser repetitivo, né? Hoje a gente já teve um bom número de ensinamentos aqui sobre regularização fundiária urbana e agora à tarde rural. E eu vou tentar ser um pouco conciso na minha explanação para que a gente possa ter um debate depois salutar, tá? Só me apresentando melhor, eu sou funcionário do ITESP desde 2000. Eu entrei no ITESP como estagiário. Hoje eu sou concursado, sou analista de processos agrários da Fundação ITESP, né? Estou como gerente de regularização e cadastro, assim como o Gabriel, que esteve falando hoje aqui de manhã, né, pela Secretaria da Habitação, o Manuel,
A gente tem alguns funcionários emprestados em vários órgãos do Estado, inclusive o Osiel, que é da coordenação da Fundação Florestal, está aqui também, é funcionário nosso. Temos espiões. Né? Então tá. Bom, gente, no que diz respeito aos objetivos da Fundação ITESP e as suas finalidades, já foi tocado aqui nesse assunto, mas o ITESP ele tem, dentre as suas finalidades, a finalidade de promover a regularização fundiária de terras devolutas ou presumivelmente devolutas, né? Mas isso não por si só, em parceria sempre com a Procuradoria do Estado, quem tem a competência sobre o patrimônio público estadual. Tá? Caso sejam terras devolutas municipais, essa parceria se dá com o município. Mais adiante, nós vamos ver um pouquinho sobre terras devolutas municipais e provocar a Procuradoria. Além disso, o ITESP, mediante parceria, seja em convênio, seja em contrato, ele participa da execução das políticas fundiárias e agrárias com os municípios, União, outros estados, inclusive. Tá? Para tanto, o ITESP dispõe de uma diretoria adjunta de recursos fundiários, com 2 gerências, uma delas a de regularização e cadastro, a outra de arrecadação e projetos, chefiada pelo Rogério, né, que cuida do projeto lá da regularização fundiária do Pontal do Paranapanema, com a 14750. E nós temos 8 grupos técnicos, sendo 6 deles no interior, justamente nas regiões do Estado marcadas por conflitos fundiários, irregularidade fundiária e problemas quanto à dominialidade. Né? Nós temos GTCs espalhados em Presidente Prudente, Mirante, para atender a região do Pontal, no Vale do Ribeira, em Pariquera-Sul. Será que é um celular? Não. Na região Sorocabana, em Alto do Ribeira, temos lá o GTC de Capão Bonito e de Sorocaba, e no Vale do Paraíba, o GTC de Taubaté. Dentre os trabalhos realizados pela Fundação ITESP, por meio da sua Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários, nós podemos destacar aqui, de forma bem rápida, para que a gente já entre nos instrumentos, em tese, inovadores que nós propomos, a regularização em terras devolutas, né, tanto a instrução de ações discriminatórias em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, né, já foram 38 ações discriminatórias que receberam subsídio técnico da Fundação ITESP, tanto levantamento como estudos fundiários. Legitimação de posse, nós já legitimamos mais de 77 mil hectares por meio da legislação estadual. Regularização de posses na região do Pontal do Paranapanema, o início de um projeto aí que nós já temos a previsão de quase 18 mil hectares a serem regularizados. Até o momento, mais de 1.600 hectares já foram regularizados. Titulação de quilombos, como o Carlinho falou, né, falou do reconhecimento, e nós também fazemos a titulação de quilombola. Trabalhamos com o programa Minha Terra Urbano, né, para promover a regularização fundiária urbana em parceria com os municípios. Mais de 30 mil imóveis já foram regularizados só no meio urbano, né, somado com o rural, dá mais de 33 mil títulos expedidos. Só precisa cuidar para registrar isso, né? Isso é um fato, né? Hoje em dia nós temos a premissa dos projetos serem contemplados já com a entrega do título e o registro imobiliário conjunto, a fim de que não haja problema. Me lembra muito um senhor, né, que falou certa feita que ele iria receber aquele título e ia colocar no quadro. Eu falei, pelo amor de Deus, primeiro você leva no cartório, né? Pode colocar no quadro, mas primeiro leva para registrar. Além disso, nós desenvolvemos vários projetos em parceria com a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Programa Cadastro Nacional de Terras, onde já levantamos, georreferenciadamente, mais de 12 mil imóveis, né, em uma região de mais de 700 mil hectares, na região do Alto do Ribeira, no Vale do Ribeira. Reversão de terras públicas para assentamentos, isso já culminou na arrecadação e destinação a assentamentos de mais de 92 mil hectares. Crédito fundiário, mais de 1.000 famílias contempladas.
Por que eu estou tocando nesse assunto? A regularização fundiária hoje é tida como parte também da reforma agrária. A reforma agrária não se faz só pela arrecadação e destinação de terra. Ela se faz também com a regularização fundiária do pequeno proceiro, né? A gente tem que parar com essa premissa de falar, não, a reforma agrária no modo arrecadatório. Não, a reforma agrária tem vários aspectos e ela deve ser contemplada em todos eles, inclusive com relação ao crédito fundiário, que o ITESP trabalha também em parceria com a União, para liberação, para aquisição de áreas, né, já regularizadas por aquela pessoa que tem aptidão e quer produzir na terra. Além disso, nós prestamos serviços especializados, como cadastro, diagnóstico, georreferenciamento. Já levantamos mais de 700 mil hectares só em unidades de conservação do Estado, né? O Pila, hoje pela manhã, falou aqui a respeito da larga parceria que nós temos com a Fundação Florestal, o Instituto Florestal, que tem rendido vários frutos, né? Logo, logo vamos entregar o Parque Estadual Carlos Botelho, um quebra-cabeça em termos de situação fundiária, cada situação ali muito complicada mesmo, envolve 5 perímetros, vários municípios. Temos também um trabalho de avaliação, vistoria, e recentemente fomos contemplados, honrados com o decreto 61.163 de março, agora de 10 de março, onde o ITESP se transformou em órgão de assessoria do patrimônio, do Conselho do Patrimônio Imobiliário, muito em razão das doutoras Cristiana, Yara e doutor André, aqui também, pela indicação, a quem agradecemos a confiança. Bom, mas apesar dos resultados, nós temos que entender que eles estão aquém daquilo que nós esperamos, especialmente na área rural. Na área rural é marcante a atuação do Marco Pila, da diretoria, da ARISP, da NOREG, da PGE, na busca por efetivar a Lei 11.600. Né? Em 2012 veio a Lei 14.750, que deu viabilidade, a doutora Yara já explanou a respeito disso. Mas e o pequeno poceiro? E o agricultor familiar? Essa sempre foi uma preocupação nossa também. E um marco dessa busca por soluções foi uma reunião ocorrida em 19/7/2012 na Secretaria da Justiça, com a presença de vários órgãos, entre eles a Secretaria da Habitação, o ITESP, a Secretaria de Recursos Hídricos, INCRA, a Federação de Agricultores Familiares, o CONSAD, prefeituras, enfim. Foi uma reunião muito produtiva, onde a secretária e o Pila falaram: temos que achar soluções administrativas para o problema da regularização fundiária rural. No Urbana, nós estamos avançando bem, tinha acabado de ser publicado o provimento 18, nós já estávamos avançando muito bem, mas o rural ainda empacava em alguns aspectos. Dentre eles, a demora, né, nas ações discriminatórias. São ações que envolvem, muitas vezes, vários réus, dispõem de vários recursos, infindáveis recursos. Agora espero que com o novo Código de Processo Civil isso tenha uma limitação. Só para que os senhores tenham uma ideia, ontem eu fiz um levantamento, nós temos 59 ações discriminatórias em andamento. O montante envolvido nessas discriminatórias, incluindo áreas particulares que estão dentro dessas ações discriminatórias e, eventualmente, áreas já arrecadadas em acordo, mas ainda não registradas, envolve 770 mil hectares. É um montante muito, mas muito relevante, que gera uma insegurança. E nós precisamos encontrar um mecanismo mais rápido para solucionar esses problemas de indefinição dominial. E chegou-se, então, à decisão de que precisaria estudar um mecanismos mais rápidos para promover a regularização fundiária rural, especialmente das pequenas propriedades rurais. Criou-se, então, um grupo de trabalho. Vários desses membros hoje estão aqui, são advogados, representantes da Fundação nos vários GTCs, como eu falei para vocês, que é uma fotinho nossa conversando.
E esse grupo de trabalho elaborou um relatório chamado Os Caminhos da Regularização Fundiária Rural de Interesse Social no Estado de São Paulo, fazendo todo o estudo da legislação estadual e federal atinente à questão fundiária e destacando algumas propostas, umas de médio e de longo prazo e outras de curto prazo. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Mais uma proposta que foi colocada, e é uma proposta de médio a longo prazo, porque ela merece uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais espinhosa, é a consolidação da legislação paulista de terras. Depois nós vamos ver alguns probleminhas que implicam nessa questão. E, além disso, como o doutor André bem lembrou, hoje nós temos o instrumento da regularização de posse, na medida em que ele traz o fator módulo fiscal como fator limitante, ele é passível de ser proporcionalizado em termos de Estado, porque em cada região, a região, pelo INCRA, tem um tamanho de módulo fiscal. É proporcional e, portanto, acreditamos ser aplicável. Então, extensível a outras regiões. Mas, bem, nós propusemos também como uma outra alternativa de médio e longo prazo a adoção da demarcação rural em termos assemelhados àqueles já previstos na legislação urbanística. Para tanto, nós formulamos uma proposta de lei federal. Propusemos também a questão da discriminatória administrativa para fins exclusivos de regularização de pequenos poceiros. Veja, não, sem a finalidade arrecadatória, né? Vamos tentar afastar o litígio desses procedimentos, até tendo em vista o que já é adotado em outros estados. E a adoção de medidas judiciais e administrativas dentro das áreas de varredura, sendo a principal delas a adoção da uso-capião multitudinária, que foi um procedimento já utilizado com sucesso no estado do Paraná e que nós pretendemos adotar aqui no estado de São Paulo, quem sabe em parceria com a Defensoria Pública do Estado, a quem já fizemos algumas reuniões e entenderam pela viabilidade, ou mesmo com a OAB por meio da assistência judiciária, porque, lembro, são propostas de regularização de interesse social para pequenos poceiros, pessoas, né, que estão numa faixa de renda inferior, né? Bom, no que toca à demarcação rural e à legitimação de posse rural, nós construímos o projeto de lei federal respeitando, sobretudo, a legislação patrimonial da União e dos estados. Como os senhores devem saber, a demarcação urbanística ela pode recair tanto sobre imóvel público como particular, né? Mas um ente não pode legislar sobre o bem de outro, né? Em tese, isso. Digo isso para evitar conflitos. Então, nós respeitamos a legislação federal, respeitamos categoricamente a legislação do Estado no que toca à forma de regularização, respeitamos todo o entendimento do Estatuto da Terra e das leis que o balizam, a lei de registros públicos, a lei de unidade de conservação. Aliás, é um importante instrumento para a regularização fundiária dentro de unidade de conservação também, né? Porque um dos maiores problemas para você incorporar a unidade de proteção integral é você encontrar pessoas ali com um título registrado, né, passível do Estado pagar por ele, né? A incorporação quase nunca se dá de forma completa. Respeitamos também a lei da agricultura familiar, a lei da Amazônia Legal, nós balizamos alguns instrumentos, a lei 11.977, que deu ensejo ao instrumento, e a 12.651, que alterou essa lei. Bom, esse projeto de lei ele foi construído, o Marco Pila fez uma gestão junto ao Senado, por intermédio do senador Aloysio Nunes. Nós tivemos em Brasília, conversamos com assessores parlamentares reunidos,
Justificamos o projeto, tanto em termos de defesa, perante esse grupo de assessores parlamentares da própria casa, não eram a senadora Luísa, mas da própria casa, como justificativa jurídica, por escrito, por meio de parecer. E, desta feita, o projeto em si ganhou corpo e foi proposto pelo senador. Ganhou esse número aí, 368 de 2013. Ele é um projeto que, assim como a regularização urbana, ele prevê a regularização em seus mais variados aspectos, tendo em vista o cumprimento da função social da propriedade e a busca pelo desenvolvimento sustentável e a justiça social. Traz como princípios a ampliação da segurança jurídica, a articulação das políticas setoriais, a participação de todos os interessados em todas as fases no projeto, estímulo à resolução extrajudicial, quer dizer, vamos resolver isso sem ter que ir para o judiciário, concessão do título preferencialmente à mulher, como já é previsto na legislação urbanística. Isso é muito importante para que haja uma segurança maior na regularização. A mulher, geralmente, é a que mais se preocupa em regularizar o seu imóvel. Isso, estatisticamente, já é comprovado. A competência, no que toca à competência para a promoção desse tipo de demarcação, houve um questionamento do Senado e houve uma restrição no que diz respeito às associações. Elas podem participar de todas as fases, mas quem tem a competência para desenvolver o projeto é realmente a União, os Estados e o Distrito Federal. Pois bem, agora vou entrar num assunto mais espinhoso. Discriminatória administrativa. Esse é a segunda proposta que nós fizemos. Não é de agora que há uma discussão entre a Procuradoria do Estado, Corregedoria e ITESP para viabilizar a discriminatória administrativa de terras devolutas. Vários grupos de trabalho já foram criados, grupos com membros da Corregedoria, da Secretaria da Justiça, inclusive na época do Dr. Alexandre de Moraes, para viabilizar esse instrumento. E nunca conseguimos superar as dificuldades que se colocavam. Como a doutora Yara colocou aqui. Como que nós vamos desconstituir um título já registrado por uma decisão administrativa? É muito complicado. Não estou dizendo que... Até eu estava mostrando uma decisão para o doutor Eduardo Augusto nesse sentido, de desconstituição de forma administrativa de título. Mas nós sabemos o quanto isso é desgastante, porque sempre vai caber um recurso judicial. Então, como romper esse paradigma? E como trabalhar essa proposta para viabilizar a regularização? Bom, simples. Eu só vou trabalhar nela com áreas que são passíveis de regularização, e só com quem quer ser regularizado. Eu faço, na verdade, um acordo, como já é previsto no decreto 45/29, eu acho que é isso, perdão se eu estiver enganado, mas eu estabeleço a possibilidade de acordo com esses pequenos posseiros, onde, de um lado, ele reconhece que aquela área não tem título, e, de outro, o Estado reconhece que ele preenche os requisitos para ser legitimado. Talvez alguns de vocês até pensem assim, nossa, mas isso é uma loucura. Como que eu vou ingressar com isso no meu registro de imóveis? Pois bem, eles já contaram para vocês que os estados passaram a legislar sobre terras devolutas com a primeira Constituição da República de 1891. Cada estado da nação tem um entendimento sobre terra devoluta. Aliás, terra devoluta é um tema genuinamente brasileiro. Não existe algo parecido em outros países. Terra devoluta é produto nacional. Mas, pior que isso, cada estado tem uma legislação para tratar do tema.
São Paulo não é diferente. São Paulo tem as suas especificidades, já adotou várias metodologias ao longo da história para promover a sua regularização e apuração dessas terras devolutas. E tendo em vista, inclusive, trabalhos que nós desenvolvemos em unidades de conservação, trabalhos de varredura, onde nós localizamos efetivamente áreas que não são registradas, onde nós estudamos a documentação, muitas vezes se filia um registro paroquial, e nós sabemos que registro paroquial, apesar de ser prova para uso capião quarentenário anterior ao Código Civil, ele não é, né, viável para ingresso direto no cartório de registro de imóveis. E nós fomos pesquisar a legislação de outros estados. O que os outros estados fazem? Alguns estados trabalham, inclusive, com base na legislação federal, que, aliás, é a 6383, eles trabalham com a arrecadação sumária de terras. Não é isso que nós queremos aqui, até porque a realidade que nós temos no estado de São Paulo é muito diversa do estado do Pará, o estado de Tocantins, do Amazonas, é muito distinto. Não é isso que a gente espera. Mas outros estados promovem a discriminatória administrativa. E mais, ontem, por coincidência, um diretor adjunto de regularização fundiária do Instituto de Terras de Minas Gerais me ligou porque ele queria saber do orçamento que a gente tinha esse ano para regularização. Ele queria para ele balizar o pedido dele lá para o governador. E eu trocando ideia com ele e tal, e eu já sabia da legislação de Minas, que é bem alargada nesse sentido. Ele me colocou que lá o pedido, a discriminatória, ela não recai sobre áreas abaixo de 100 hectares. Essas áreas, cada ocupante pode fazer a solicitação individual dela, do preenchimento dos requisitos, e o Estado reconhece no mesmo ato, arrecada aquela terra como devoluta e já titula aquele ocupante, né? Talvez seja uma outra realidade, porque é adotada mais no norte de Minas e no Triângulo Mineiro, mas é uma viabilidade que eles fazem lá, é um caminho. No Estado, nós queremos adotar um procedimento misto, já adotando a legislação que hoje regra o procedimento de discriminação administrativa. Para tanto, nós formulamos um decreto estadual e uma resolução conjunta entre PGE e Secretaria da Justiça para regrar esse procedimento. O procedimento envolveria o mesmo procedimento previsto na Lei Federal de Discriminatória, combinando com o procedimento de legitimação de posses direto, sempre respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório, o que é natural em qualquer processo administrativo. Eu que tenho que me regrar agora quanto ao horário, né? Tem mais 5 minutos, vai. Outro mecanismo que nós visualizamos foi a possibilidade da uso capião multitudinária, nos moldes já adotados pelo Estado do Paraná. Porém, em áreas menores, lá eles fizeram no município de Candóia uma grande uso capião multitudinária, tiveram que reunir em audiência mais de 120 pessoas em um auditório. Então, a juíza até da comarca aceitou e foi bem salutar. Existe um vídeo, inclusive, que foi passado no nosso seminário a respeito disso. Mas aqui o objeto é um pouco menor, são ações mais simplificadas, até 4 módulos fiscais, tendo em vista o uso capião constitucional, inclusive nesses casos. Tá? Aqui é um exemplo lá de Pindamonhangaba, coordenado pelo nosso advogado Dr. Valdir, que está aqui, lá de Taubaté. Infelizmente não foi possível a adoção desse procedimento lá, mas foi utilizada a uso capião individual. As áreas que estão sendo alvos de trabalho para regularização por meio da uso capião multitudinária se encontram no Vale do Ribeira, em áreas em Jacupiranga, né?
e no município de Itapeva. No caso do Vale do Ribeira, dentro de uma área já discriminada e julgada particular, e no caso de Itapeva, em uma área ainda não discriminada. Pois bem, por fim, a questão da consolidação da legislação de terras paulistas. Só para colocar alguns porquês dessa legislação, que ela vai ser debatida e vai ser discutida com toda a sociedade, com os vários entes envolvidos, Associação de Registradores, PGE, Corregedoria de Justiça, e, sobretudo, aproveitando o ensejo da Frente Parlamentar de Apoio à Regularização Fundiária Urbana e Rural, ela vai discutir a ampliação dos instrumentos previstos na legislação para todo o Estado, notadamente a questão da regularização de posses até 15 módulos fiscais, que hoje é adotada só no Estado, só na 10ª região administrativa. Nós pretendemos trazer essa realidade para todo o Estado. Aliás, no que toca a isso, é importante mencionar que o provimento número 13, de 2013, que ensejou, inclusive, a viabilidade do termo de consolidação de domínio, é importantíssimo e é um marco sem igual para fins de regularização de terras devolutas. Não há perímetro no Estado que não tenha um registro sobreposto. Muitas vezes, o proprietário dessa área tem os requisitos para ser legitimado ou reconhecida a regularização da sua posse. Portanto, o termo de consolidação de domínio também deveria ser estendido a essas pessoas, por meio de uma nova legislação, claro. Uma consolidação de legislação também para possibilitar acordos tendo em vista a legitimação de posses em ações em andamento, o disciplinamento de terras devolutas municipais e áreas reservadas para o Estado. Por que isso? Nós, infelizmente, perdemos, eu falo com sentimento, porque o Decreto-Lei Estadual 14.916, de 45, foi o que inspirou a Lei Federal 9760, que dispõe sobre bens da União. Tá? Essa lei e o Decreto-Lei Complementar, que regulava a organização dos municípios, foram revogadas sem a devida pesquisa das suas implicações. Dentre os assuntos que essas leis discutiam, estava lá a questão da conceituação de terra devoluta, o que o Estado considerava como terra particular, e, no que diz respeito a terras devolutas municipais, os raios municipais de 6 e 8 quilômetros. Há hoje uma incógnita sobre essa questão. A Procuradoria tem se debruçado sobre a questão. A doutora Yara, o doutor André, a doutora Cristiana podem falar um pouquinho mais a respeito, mas é importante que a gente tenha uma definição clara sobre isso. O entendimento da Procuradoria é lei para a gente, mas mais importante que isso também é a própria lei já contemplar esse entendimento e encerrar qualquer dúvida a respeito de terras devolutas municipais. Nós gostaríamos só de sugerir que, ao invés de raios municipais, nós viéssemos a prever, nessa nova legislação, áreas urbanizadas ou com expansão urbana, a fim de que realmente a gente tivesse o interesse municipal dentro dessas áreas contemplado. Quer dizer, ainda que fora do raio municipal, mas é uma área urbanizada, seria interessante, mas é algo para se debater. Gente, pelo tardar da hora, eu não vou colocar para vocês a questão de trabalhos em andamento do ITESP, nos quais a gente poderia estar adotando esses instrumentos, abordando essas questões, até porque o Dr. José Renato Nalini já chegou e tenho certeza absoluta que a explanação dele é muito mais interessante, muito mais intelectualizada do que a minha, enfim, é uma explanação muito mais profunda. Tá? Eu agradeço a todos
a presença e vamos começar os debates. Bom, eu gostaria, se possível, da doutora Yara, o doutor André, já colocarem essa questão das terras devolutas municipais, um entendimento, pelo menos preliminar, se for possível, é lógico. Bom, a respeito das terras devolutas municipais, apesar de ainda não existir um parecer finalizado pela PGE, o parecer está em vias finais de aprovação, o entendimento para o qual nós estamos nos inclinando é que, para as áreas já declaradas devolutas e aonde já foi feita a demarcação, essas áreas seriam de propriedade do município, as inseridas em círculos municipais e distritais, desde que tal demarcação tivesse ocorrido antes da revogação do Decreto-Lei Complementar 01 de 69. As que ainda não foram declaradas devolutas e nem discriminadas, poderia haver uma transferência para os municípios, na forma como constava do Decreto-Lei Complementar revogado, mas necessitaria de uma nova autorização legislativa. Ou seja, a autorização legislativa que existia, ela perdeu a vigência a partir da revogação. Mesmo com o entendimento que haveria uma natureza declaratória na sentença que da procedência da discriminatória, porque entendemos também que essa natureza não seria apenas declaratória, ela teria uma natureza constitutiva e, assim, não haveria um direito adquirido dos municípios nessas terras devolutas que ainda não foram a eles repassados em razão da revogação da legislação que previa o círculo municipal e distrital. Não sei se a doutora Yara quer fazer alguma complementação. Não, realmente é só isso. A única questão que eu coloco é que, a partir no meu entendimento, como o André disse, não está consolidado. Mas, a partir da declaração, eu não esperaria nem a fase final, a demarcação. A partir do momento que eu tenho a decisão, já que declarou que a terra devoluta, antes da revogação do Decreto-Lei 9 de 69, para mim os municípios já teriam direito. A partir daí, qualquer outra declaração seria dos municípios. Até porque também os municípios não têm nenhuma competência, no meu entendimento, para discriminar as terras. Então, qualquer entendimento de que passe, que os municípios têm direito a essas terras devolutas, para mim não existe, porque os municípios nunca tiveram direito. As constituições, desde a primeira Constituição da República, em nenhum momento transferiu terras devolutas para o município. E a própria lei que trata da ação discriminatória também não confere competência para os municípios ingressarem com ação discriminatória, judicial ou administrativa. Então, qualquer terra devoluta que se transfira para os municípios depende do Estado. Então, só essa consideração. Gente, infelizmente, pelo tardar da hora, não será possível a abertura para as perguntas. Caso vocês queiram fazer algum tipo de questionamento a respeito do tema, vocês podem nos procurar, a gente pode passar a pergunta por escrito, enfim, a gente vai fazer o possível para responder a todos os questionamentos. Eu gostaria só de encerrar dizendo que, muitas vezes, a gente não precisa nem concordar com a utilização de um instrumento ou outro. O importante é que todo mundo aqui está buscando a mesma finalidade, que é a regularização fundiária. O que nos une é muito maior do que nos separa. Isso é fato. Podemos concordar de um lado ou de outro, não, mas o que nos une é muito maior do que nos separa. E o importante é a gente ter esse contato, fazer essa explanação, deixar todo mundo ciente do que está sendo pensado, do que está sendo discutido, para que todos opinem e possamos buscar o melhor para o nosso trabalho e para a sociedade, para o Brasil. Obrigado. E nós vamos
receber aqui para essa mesa de encerramento, nós já vamos convidar para que venha aqui para frente o doutor Aloísio de Toledo César, que é o secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, que juntamente com o Marco Pila, diretor executivo da Fundação ITESP, os dois recebem aqui para esse encerramento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Já passamos a palavra ao diretor executivo da Fundação ITESP, Marco Pila. Boa tarde a todos e a todas. Bom, quero saudar aqui nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nalini, também nosso secretário, doutor Luiz Toledo César, senhores e senhoras, palestrantes do dia de hoje aqui, que com certeza contribuíram e muito para que a gente possa, não só nós, mas também os notários, a Fundação ITESP, o seu corpo técnico, também a PGE, enfim, todos que aqui estiveram no dia de hoje, pudéssemos, com certeza, alguma coisa ter aproveitado. Algo no sentido do que foi falado aqui, com certeza, vai estimular, vai melhorar os instrumentos da atuação da Fundação ITESP e, com certeza, também os demais colaboradores, os demais servidores e outros órgãos aqui presentes. Eu acho que o ITESP mostrou, secretário, alguns instrumentos importantes, da qual está em atividade o andamento desses processos, tanto a nível do Senado Federal, como também na PGE e também na Defensoria Pública. Então, é um processo de crescimento. E São Paulo não ficou aguardando, esperando a questão de instrumentos políticos, instrumentos técnicos, para que pudéssemos avançar. Então, preparamos vários desses pontos importantes com a equipe técnica do ITESP, para que isso fosse levado adiante. Tivemos dificuldades, a princípio, desde quando saiu a lei, até sair a lei da Minha Casa Minha Vida, em 2009, que facilitou bastante na questão da demarcação urbanística, facilitando a questão da titulação, da regularização fundiária rural urbana nos municípios. Mas faltava alguma coisa na questão rural. E a gente montamos uma equipe bem técnica da Fundação ITESP, mas ouvindo sempre a PGE e o próprio Tribunal de Justiça, né, para que pudéssemos, não só na questão da ação discriminatória administrativa, da qual o doutor Nalini, enquanto corregedor na época, nos auxiliou bastante, mostrou, olhou, para que pudéssemos, em pontos específicos, pudéssemos atuar. E a PGE está verificando para que a gente possa, ou não, de que forma a gente pode colocar isso em uma demonstração prática para que a gente possa atuar. Tanto na questão também do uso capião multitudinário, com a Defensoria Pública. E eu queria ressaltar um dos pontos importantes que eu queria agradecer de público aqui, doutor Nalini, porque foi um dos responsáveis da Lei 14.750, no sentido de que ela se viabilizasse efetivamente. Digo isso porque foi feita a lei em 2003, ao ano 600, mas que existia uma inconsistência no artigo 1º, e essa inconsistência impossibilitou de fazer qualquer tipo de acordo com as áreas do Pontal do Paranapanema nas regularizações de até 500 hectares. Nós fizemos a alteração, fazendo um ajuste de acordo com a Lei 8.629, de 93, onde dizia que não serão passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural. O que fizemos? Ajustamos a lei estadual a uma lei federal. Colocamos ela no enquadramento de até 15 módulos fiscais. E assim foi feito. E esse ato, esse trabalho, me lembro muito bem da primeira reunião com o doutor Nalini, ele falou, procura a Arispe, procura o Fausilino. E assim foi feito, um grupo de trabalho, fomos lá junto com a PGE, doutor Iara, lá com o doutor Fausilino, mais um grupo de vários cartorários que o Isaías citou agora há pouco aqui. Esse grupo tirou um trabalho, como que seria feito
a lei e o decreto, né, a lei em especial, como seria feito, ou seja, o ajuste, o acordo daqueles proprietários lá da região de Prudente que fizesse a adesão da proposta do acordo de até 15 módulos fiscais, como que os cartórios poderiam aceitar a averbação já na matrícula existente. E o doutor Naline, junto com a sua equipe, doutor Marzagão, nos auxiliou muito, e aí o doutor Naline editou o provimento número 13, que realmente dava ali a orientação aos cartórios, secretário, para que todo acordo que fosse feito entre o particular com o Estado de São Paulo, onde a PGE e o ITESP pudesse viabilizar e aproveitando a própria matrícula, sem nenhum ônus para o particular, onde fizesse ali a sua averbação. E assim foi feito, já fizemos agora vários acordos, né? Um deles nós encaminhamos, aí fizemos questão de encaminhar uma cópia para o doutor Naline, dada aí o empenho do Tribunal de Justiça, seus auxiliares, nessa questão. Ou seja, mostra mais uma vez que ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter os diversos atores, entre eles o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, para que as coisas possam caminhar com efetividade. Não adianta achar que vai fazer, chega na ponta, não funciona. Então, nós fizemos diferente. E isso mostrou essa situação da afinidade, do trabalho de várias mãos, secretário, para que pudéssemos ter o efeito. E aqui mostra, né, um pouco do exemplar. Aqui tem o provimento desta lei tão importante que leva para uma região do Pontal segurança jurídica, tranquilidade social, ou seja, para que a gente possa, efetivamente, numa parcela de até 450 hectares, você teve uma pacificação. Então, queria aqui cumprimentar o nosso presidente, o doutor Naline, que auxiliou muito e deu a diretriz, como fazer, e fazendo junto, entre TESP, PGE, Tribunal, a Arispe, né, os cartórios, para que efetivamente pudesse ter resultado. Então, são ganhos como esse, e o que foi apresentado aqui hoje, e que está em andamento, nós precisamos que ele avance, né, e aí nós estamos cobrando as diversas autoridades nesse sentido, para que colaborem, para que a gente possa colocar mais instrumentos de regularização fundiária, mais assim, especificamente na questão rural, para que a gente possa ter aí um ganho. Quem ganha é a sociedade, é o Estado de São Paulo, né? Eu acho que está bem contemplado a questão urbana, né? Então, eu acabei de dizer aqui, viu, doutor Fauzelino, da grande satisfação, da grande parceria que nós tivemos nesse contexto da Lei 14.750. Então, fica aqui os meus agradecimentos a todos os senhores, senhoras, pela participação aqui, e esperamos que isso se reflita num melhor atributo, no sentido de que você possa avançar nos trabalhos da Fundação ITESP. E, com certeza, também, pegando os conhecimentos aqui das pessoas que se fizeram presente no dia de hoje, colocando as suas argumentações, suas ponderações, para que a gente possa cada vez mais avançar, e avançar juntos, né, para que realmente a gente faça um trabalho de valorização, tanto do homem do campo, mas também das cidades. E, com certeza, a atribuição que tem a Fundação ITESP na questão da regularização fundiária urbano-rural, ela possa, cada vez mais, ser ampliada em todo o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Com a palavra agora, o secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, doutor Aloísio de Toledo César. Será que já está? Aqui não está. Está vermelhinho, tá. Agora pegou, né? Bom, boa tarde a todos. Eu estive aqui pela manhã, participando da abertura dos trabalhos, e, na ocasião, eu externei a minha vontade de ficar durante a tarde toda acompanhando de perto todas as discussões, enfim, o evoluir do trabalho. Eu fui convocado a uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com outros secretários para cuidar de orçamento. E eu voltei muito mais pobre do que quando saí hoje cedo. Mas, felizmente, nesse trabalho de regularização de posses, que é feito com grande felicidade e com muita competência pelo Marco Aurélio Pila, que está aqui do meu lado,
os recursos exigidos em dinheiro não são tantos, é mais o esforço pessoal de localizar cada lote, de cada cidade, em cada rua. O Instituto de Terras tem sido incansável nesse trabalho. É um trabalho muito bonito. Eu gostaria de agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem acompanhado, tem dado um suporte legal a esses esforços, e também ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do desembargador José Renato Nalini, e também do corregedor, o Hamilton Acchio. Ambos têm sido muito solícitos, sempre atendendo, sempre procurando ajudar. Então, eu me sinto particularmente feliz por verificar, pelas palavras do Pila, que as coisas transcorreram bem. E então eu dou parabéns a todos e espero que em outras oportunidades possa voltar a vê-los. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Muito boa tarde a todos. Queria fazer uma saudação muito afetiva e respeitosa ao incansável secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, meu amigo, desembargador Aloísio de Toledo César, a quem eu tenho sempre rendido as homenagens do tribunal, que está muito feliz de ver um desembargador à frente da secretaria, alguém que conhece profundamente os problemas do sistema de justiça. Queria também fazer uma saudação a esse meu amigo Marco Pila, diretor executivo da Fundação ITESP, e que se mostrou um entusiasta desse tema, que é uma política pública importantíssima e se torna cada dia mais importante em momentos de crise, não é? Porque a regularização fundiária, quando ela se concretiza, ela habilita o proprietário, ela habilita o titular dominial a alçar voos maiores, a conseguir empréstimos, a ter uma cidadania, um status de que ele não gozava, não fruía até então. Então, em momentos de crise, é muito importante que nós tenhamos em mente que a regularização fundiária é um projeto de inclusão social, de fazer com que as pessoas adquiram uma situação de cidadania plena, e não é apenas uma questão formal de regularizar uma propriedade, uma posse junto ao sistema imobiliário. E falando no sistema imobiliário, eu queria agradecer ao Flausilino Araújo dos Santos, que é o presidente da ARISP, não é? Que é a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Sem a compreensão dessa classe, que é muito próxima, eu sempre digo que as serventias extrajudiciais são irmãs chipófagas do sistema de justiça, do Poder Judiciário, nasceram sob a égide do Judiciário, e também não canso de dizer que, quando eu era juiz de primeiro grau, o serviço judicial era feito pelas serventias extrajudiciais e com muita eficiência, com muita rapidez, alguma coisa que nós fomos perdendo com o gigantismo do Poder Judiciário. Mas eles continuam nossos parceiros, têm sido extremamente receptivos, solidários em questões que nem dizem respeito diretamente às serventias. Agora mesmo, para a implementação de um projeto que é muito caro ao Conselho Nacional de Justiça, a audiência de custódia, nós merecemos o apoio das serventias extrajudiciais. Sem isso, num momento trágico das finanças estatais, nós não teríamos podido inaugurar na Barra Funda esse projeto que faz com que o Brasil acerte o passo com os países mais civilizados, porque desde 1988 nós temos uma Constituição a ordenar que o preso em flagrante seja apresentado imediatamente à autoridade judiciária responsável pela sua manutenção na prisão, e depois o Brasil
em 1992, internalizou o Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós assumimos um compromisso internacional de cumprimento daquilo que já constava da nossa Constituição e, desde então, dormimos sem conseguir implementar. Então, esse acerto de passo do Brasil com as democracias mais avançadas só se tornou possível aqui em São Paulo, num projeto audacioso, pioneiro e polêmico, graças ao trabalho das serventias. As próprias serventias que nos permitiram atender a essa meta perseguida por todos, mas que encontrou no Marco Pila um defensor muito corajoso, muito perseverante, e com isso nós conseguimos fazer alguma coisa. Eu acho que isso serve de exemplo, não é? Há pouco o Marco dizia que nós precisamos nos unir. E nós estamos num momento na República Brasileira em que as pessoas de bem têm que se dar as mãos. O Brasil não pode ficar à mercê de grupos que se valem da autoridade, que se valem do poder para extrair benefícios próprios, desvinculando-se do interesse nacional, desvinculando-se da missão que qualquer detentor da mínima parcela de autoridade que seja tem de voltar para construir uma democracia de verdade, uma democracia em que não haja desigualdade, uma democracia onde não haja preconceito, uma democracia onde não haja violência. Então, nós podemos fazer sim, nós temos condições, é só nós perdermos um pouquinho daqueles espaços que nós reservamos como se fossem exclusivamente nossos, não é? Nós temos uma humildade de aprender com o outro, uma vontade de compartilhar a nossa experiência, o nosso conhecimento, e todos juntos procurarmos caminhos. Não faltam para o Brasil normas, né? Desde a Constituição, que já prevê tudo, a infraconstitucionalidade normativa, que é abundante, a lei para tudo, mas, infelizmente, também é a República onde há leis que pegam e leis que não pegam. Nós temos de fazer com que as leis peguem, principalmente aquelas que têm o seu fundamento de validade bem compatível com a vontade fundante, não é? E vamos fazer com que a população conheça seus direitos, mas também conheça as suas obrigações. Nós estamos numa era de abundância de direitos, mas parece que nós faltamos a aula dos deveres, não é? Então, nós precisamos resgatar essa responsabilidade. A Justiça está tentando fazer isso, alertando a sociedade civil de que o sistema está congestionado, não tem mais condições de se agigantar mais do que isso, porque já é caótica a situação dos tribunais brasileiros, com mais de 100 milhões de processos em curso, 25 milhões deles só aqui em São Paulo, e isso faz com que a Justiça não consiga responder em oportuno às milhares, aos milhões de demandas que chegam diariamente. Nós, em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos uma média de 25 mil processos novos por dia. Onde é que nós vamos parar, não é? Então, nós precisamos da consciência dos advogados, principalmente deles, para que nos auxiliem a mostrar para a população, aconselhando o seu cliente a conversar com o outro, com o adversário, sentar os advogados e tentar acertar, mostrar que uma justiça com 4 instâncias e que pode durar 15 anos, talvez não seja a solução para aqueles problemas que possam ser resolvidos através de um diálogo, de uma composição, e daí a nossa insistência na adoção das alternativas à solução pacífica de controvérsias, ao lado, à látere, sem considerar o judiciário como a única alternativa. Nós estamos contando com a colaboração de todos, e o modelo da regularização fundiária é um desses que
mostrou que tem tudo para dar certo. Outras questões podem ser também assim enfrentadas, com um diálogo franco, aberto, com transigência naquilo que não é absolutamente intransigível, não é? Nós não vamos transigir com princípios, mas tudo aquilo que puder ser superado, principalmente em termos de formalidades. Nós temos muito formalismo estéril, muita burocracia, muita sensibilidade, muito melindre, não é? Se nós conseguirmos nos liberar um pouco disso, nós vamos encontrar caminhos. Significativamente, este encontro foi chamado de Os Novos Caminhos da Regularização Fundiária Paulista. Eu tenho a certeza de que nós começamos a caminhada, o passo é o movimento natural do homem, uma caminhada de milhares de quilômetros, dizem os chineses, começa com o primeiro passo. E nós já demos muitos, né, Marco? Então vamos continuar unidos e trabalhando, é disso que o Brasil precisa. Cumprimento a todos, parabéns e muito obrigado. Encerramos, portanto, este debate, Os Novos Caminhos da Regularização Fundiária Paulista, em nome da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, da Fundação ITESP, da OAB São Paulo. Agradecemos a presença, mais uma vez, do nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor José Renato Nalini, e a presença de todos vocês que estiveram aqui durante todo o dia debatendo esse importante assunto, esse importante tema, a regularização fundiária urbana e rural. Agradecemos também ao doutor Humberto Luiz Borges Durso, que é o diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, e toda a sua equipe que nos acolheram para este evento aqui hoje, e toda a equipe da Fundação ITESP. Uma boa tarde a todos.